Fala pessoal, João aqui do site Guia da Engenharia e hoje, gente, eu vou tratar sobre um tema interessante para a área de planejamento e gerenciamento de obras que, infelizmente, muito engenheiro não tem o devido cuidado, né? Ou pelo menos o devido interesse em aplicar essa ferramenta. Hoje eu vou falar sobre curva ABC, ou também chamado diagrama de Pareto, tá bom? Então, primeiramente, eu vou fazer uma introdução teórica. Eu vou mostrar como monta esse diagrama de Pareto de uma maneira rápida e eu vou guardar outro vídeo para fazer um exemplo prático de uma obra, de um orçamento com vocês, tá certo? Então, vem comigo aqui no slide. Curva ABC ou diagrama de Pareto. Então, primeiramente, a gente vai ver, né, a origem da classificação ABC, a origem dessa ferramenta. Então, a gente tem aqui, né, que foi por meio de Joseph M. Juran, né, Juran, não sei qual que é a pronúncia correta, mas enfim. Aqui é o primeiro caso, a primeira coisa que eu tenho que comentar para vocês. Porque, embora a gente fale diagrama de Pareto, a ferramenta que a gente utiliza não foi criada por Pareto, tá bom? Ela surgiu como primeira referência dessa técnica por esse autor, e isso foi em homenagem justamente ao economista italiano Vilfredo Pareto. Por quê? Porque foi Vilfredo Pareto que fez um estudo econômico, onde ele, né, trouxe como corolário principal: poucos são responsáveis por muitos. Então, Pareto, ele concluiu nesse estudo dele, inicialmente lá na Itália, que 20% da renda mundial, que 80% da renda mundial se concentrava em 20% da população. Na verdade, essa origem ela é meio que diversa. Existe gente que fala que esse primeiro estudo foi relacionado com terras, tá? Falando que 80% das terras pertenciam a 20% da população, e outros estudos que falam que 80% da renda pertencia a 20% das pessoas. O que nos interessa esse princípio ele foi responsável por dizer que 80% de nossas consequências possuem 20% de causas. Tanto é que esse princípio ele também é chamado de regra 80-20, tá certo? São diversos nomes, você pode falar gráfico de Pareto, diagrama de Pareto, curva ABC, índice de Pareto, princípio de Pareto, análise de Pareto, regra 80-20. O que nos interessa é a ideia por trás dessa ferramenta, tá bom? Então, olha só, vendo aqui, qual que é a ideia principal? João, eu tenho que sempre fixar esses valores 80% e 20%? Não, você não precisa fazer isso. A ideia aqui do Pareto é saber que para grandes consequências, tá? Para um grande número de consequências, eu posso focar todos os meus esforços, eu posso direcionar o meu esforço a 20% das minhas causas. Então, olha só, a gente tem diversos desdobramentos dessa ferramenta para vários campos da ciência. A gente pode usar, por exemplo, em gestão de estoques, a gente pode utilizar em estudo do canteiro de obra, a gente pode procurar determinar quais são os produtos, né, por exemplo, 20% dos insumos que são capazes de impactar em 80% da minha obra, do meu faturamento, de perdas. Ou então a gente pode fazer análise de 20% dos clientes que são responsáveis por 80% do meu faturamento, ou então 20% da minha equipe responsável por 80% do trabalho realmente executado. Isso vai nos auxiliar a fazer estudos mais aprofundados. Então, a ideia desse princípio da classificação ABC não é simplesmente você categorizar, você priorizar, criar ordens de importância para os nossos dados. A ideia é você economizar esforço, é você trabalhar com inteligência, certo? Então, vamos imaginar aqui um caso. Uma logística em canteiro de obras. Eu recebo diversos materiais, eu vou lá colocar no meu almoxarifado e eu vou, né, eu como engenheiro inteligente, fazer um estudo sobre quais são os materiais mais utilizados, certo? Então, eu vou fazer o estudo sobre esses materiais utilizados e eu vou pegar 20% daqueles materiais que mais saem, mais são pegos no meu canteiro de obra. Esses 20% vão equivaler a 80%, eu vou fazer essa regra do 80-20, 80% do que é utilizado em canteiro. Então, eu vou priorizar por deixar esses equipamentos mais acessíveis do que outros equipamentos que não seriam utilizados com tanta frequência. Isso é só um exemplo para vocês terem noção da dimensão que essa análise possui, tá certo? Então, continuando aqui, a gente tem o conceito da classificação ABC agora, que é o seguinte: a classificação ABC, né, lança a mão de análises quantitativas. Lança a mão, pessoal, é a mesma coisa que usar, tá? Ela utiliza análises quantitativas a fim de categorizar uma base de dados conforme seu grau de relevância e impacto.
dentro de um estudo, servindo de ferramenta de priorização, tá certo? Então, é o caso, como eu falei para vocês, de priorização de equipamentos dentro da minha logística de canteiro de obras. Outra maneira que eu posso utilizar essa ferramenta é a seguinte, certo? Eu tenho equipes que estão executando um determinado serviço, por exemplo, o levantamento de alvenaria. Eu vou fazer um estudo de produtividade dessas equipes. Desse estudo, eu vou analisar quais são as equipes que mais produzem dentro de todo aquele conjunto. Feito esse estudo, eu faço uma análise de quais são as equipes, eu consigo localizar quem são os elementos responsáveis por maior parte da execução, eu faço um estudo sobre esses funcionários, tá? Vamos lá, imaginando aqui, eu tenho 10 funcionários, eu descubro que dois deles, só duas equipes das minhas equipes que estão fazendo levantamento de alvenaria, elas são responsáveis por executar a maior parte do serviço. Então eu vou procurar entender por que eles estão produzindo tanto e principalmente eu vou querer entender por que 8 equipes das minhas 10 não produzem nem 20% do que essa equipe aqui produz, certo? Então isso aqui vai me ajudar a reduzir custos. Eu posso simplesmente deixar essas duas equipes que produzem bem, manter uma outra equipe e esses outros funcionários que não estão produzindo, eu posso realocá-los em outras atividades, certo? Então a ideia é essa, pessoal. Ela não se limita apenas a estudos de custos, tá bom? É muito mais abrangente. Então olha só, como eu falei, né? Não se trata de um padrão. Na verdade, se trata de um padrão e não de uma regra. Então, por mais que a gente fale regra 80-20, esse termo não é adequado. Por quê? Porque esses valores aqui, 80%, 20%, não devem ser seguidos à risca, tá bom? Tanto é que a gente vai ver que essa ideia de Pareto, ela primeiro pegava 20% dos fatores responsáveis por 80% dos resultados das consequências. Hoje criou-se uma necessidade de estabelecerem outras faixas de priorização. Então, por isso que surgiu a classificação ABC, porque antes a gente só tinha essa classificação de 20% para 80%, agora a gente tem 3 classificações, tá certo? E os valores dessas faixas de classificação vão alterar conforme o entendimento do administrador ou do gestor, tá certo? Então vamos lá, vamos conhecer as classes que a gente faz a divisão, né? Então, primeiramente a gente tem a classe A, a primeira classe de todas. Ela corresponde, né, a 20% dos itens, correspondem a 80% do valor total. Ou seja, se eu pegar um orçamento e eu fizer uma distribuição lá de Pareto, provavelmente eu vou encontrar uma relação onde 20% daqueles itens vão corresponder a 80% do valor total da minha obra, certo? A classe B, 30% dos itens corresponde a 15% do valor total. E, por fim, classe C, 50% dos itens correspondem a 5% do valor total. Então, pessoal, qual que é a premissa geral aqui? A premissa geral é saber que de todo o conjunto de itens que eu faço análise, a menor parte vai ter um maior impacto, tá bom? Então, continuando aqui, né, a adoção dessas faixas de priorização, ela pode variar. Como que ela pode variar, João? Simples. Existem pessoas que consideram classe A como 50% de impacto, existem outros estudos que utilizam 70% de impacto, 75%, 80%. Então, essas porcentagens aqui que eu falo para vocês, que eu mostro aqui, ó, 80, 15, 5, vão variar de pessoa para pessoa, tá? De empresa para empresa. Vai caber ao bom senso de quem está fazendo esse estudo. Pessoal, recado rápido. Se você gosta desse assunto, tá? Tratando de planejamento, gerenciamento, orçamento, eu tenho uma recomendação excelente para vocês, que é o curso do Alex Wettler. É um curso voltado mais para a parte do orçamento, mas tem outros itens que podem interessar a você. Então, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para esse curso para você dar uma olhada, tá certo? Continuando aqui, ó. Aqui é só um exemplo que eu peguei do TCU, tá certo? O TCU, ele dá algumas faixas de priorização. Por exemplo, ele considera uma primeira faixa com classe A sendo 70% do impacto, a classe B sendo 20% do impacto e a classe C sendo 10% do impacto. Em outro estudo, o TCU também já utilizou 70%, né, eles mantiveram a faixa A, 15% para B e 15% para C, ou seja, eles igualaram classe B e classe C. Não necessariamente tem que ser sempre classe C menor do que a classe B e classe A maior de todas, tá? B,
e C. Não necessariamente tem que ser assim. E por fim, tem um outro estudo que eles fizeram, né? Colocaram a classe A agora como 80% do impacto, seguindo a premissa de Pareto, 80-20, fizeram uma faixa B com 10% e também mantiveram a faixa C igual à faixa B, tá certo? Então, como eu quero que vocês foquem na ideia e não nos números, eu vou trazer a classificação escrita de outra maneira, tá bom? Então, certo, João, o que seria minha classe A dentro de uma curva ABC? A classe A, ela inclui os itens mais significativos do orçamento, aos quais deve ser dado o tratamento especial. Embora eu tenha escrito aqui orçamento, tá bom? Lembre-se que isso aqui pode ter uma aplicação muito mais abrangente. A classe B, por sua vez, representa aqueles que não são tão significativos no custo, porém, eles têm um condão de aproximar a somatória total dos custos a aproximadamente 95% do valor total da obra, ou seja, praticamente o valor de todo o projeto. Então, se eu pegar os itens que estão na classe A e os itens que estão na classe B, eu posso obter praticamente o valor completo da minha obra, tá bom? Item C, né, classe C, são os componentes de menor importância relativa que podem receber atenção circunstancial. Então aqui, ó, os elementos que a gente for categorizar como classe C, eles não demandam de um maior esforço para solucionar esses problemas. Ou seja, se eu quiser diminuir custos na minha obra, eu não vou focar na classe C. A última coisa que eu vou fazer é focar na classe C. Se eu quiser diminuir custos, eu foco na classe A. Finalizado isso, vejo que não consigo mais alterar nada na classe A, eu passo para os itens que compõem a classe B. Tá certo? Então vamos lá. Aqui é uma representação de um diagrama de Pareto. Eu tenho aqui, por exemplo, 20% dos meus itens. Até aqui eu já tenho, vamos lá, colocar uns 80%, tá? Colocar uns 80%. E aqui eu vou colocar 100%. Tá bom? Então, repara, a ideia é essa aqui. É que 20%, isso aqui vamos dizer que são os custos. E isso aqui são meus insumos. Então a ideia é a seguinte: a menor parte dos insumos vai corresponder a quase o valor total da minha obra. E quando eu falo em faixa B, eu não estou falando disso aqui tudo não, tá? Quando eu falo faixa B, eu me refiro só à distância daqui para cá. Isso aqui é a minha classe B. Isso aqui é a minha classe A. E isso aqui, ó, é minha classe C, tá bom? Esse espacinho pequenininho, classe C. Esse espaço intermediário, classe B. E isso aqui tudo, ó, classe A. Tá bom? E agora, só comentando um pouco sobre os graus de concentração que uma curva de Pareto pode assumir. Ela não necessariamente vai ser sempre uma concentração forte, né? A gente pode ter uma forte concentração, uma média concentração, uma fraca concentração ou até nenhuma concentração, que é quando o crescimento, né, do custo vai ser linear com os itens, com a quantidade de itens. Então, quando a gente tem essa nenhuma concentração, basicamente a gente não tem importância de itens, ou seja, praticamente todos os itens têm o mesmo peso, têm o mesmo impacto no meu projeto. Quando a gente trata de construção civil, raramente a gente vai sair desses dois graus aqui, tá bom? O mais comum deles é a média concentração. Também é possível ver forte concentração, muito possível, só que esses outros aqui, ó, fraca concentração e nenhuma concentração, são casos mais raros, tá bom? De acontecer na construção civil. E agora a gente vai passar para a parte da montagem. Como que eu faço um diagrama de Pareto, uma curva ABC, João? Então, fácil, vamos lá. Eu dividi em alguns passos e o primeiro deles é definir quais são os dados que a gente pretende analisar. Por que eu estou falando quais dados pretendo analisar? Porque, mais uma vez, vou reiterar, a curva de Pareto ela pode ser usada para estudo de clientes, ela pode ser usada para gerenciamento de estoques, né? Para estoques, a gente pode utilizar para priorização de atividades, pode utilizar para priorização de insumos. Então, o primeiro passo é saber para que eu vou montar uma curva ABC. No caso desse exemplo aqui, eu só coloquei algumas etapas, né, de um orçamento, bem resumido mesmo, e eu quero saber quais são as etapas que mais impactam no meu projeto, tá bom? Então tem aqui a administração local, serviços preliminares, postular, até o meu serviço final, tá certo? E feita a minha análise de dados, eu vou partir para o meu segundo passo.
Aqui seria um segundo passo. Seguro passo é segundo passo, tá bom? Ordenar dados do maior para o menor. Então, repara, antes eu estava colocando aqui a administração local na primeira linha. Agora, a primeira linha passou a ser poço tubular. Por quê? Porque o custo total é de R$ 59.181. Então, eu vou organizar os meus dados do maior para o menor. João, por que eu estou organizando os dados do maior para o menor? Vocês vão entender mais na frente que a gente precisa pegar a menor quantidade possível de itens, a menor quantidade possível de itens que vai impactar mais. Por quê? É bem possível que eu possa pegar aleatoriamente alguns itens da minha obra, somar e encontrar um valor que seja aproximadamente 50% da minha obra. Só que também é possível que eu pegue só alguns itens que, ao somá-los, também vão dar 50% da obra. Então, a ideia aqui é você absorver apenas os itens mais importantes. Então, por isso que a gente faz a priorização do maior para o menor, porque assim a gente vai conseguir pegar os mais caros primeiro, tá certo? Então, vamos lá, terceiro passo, somatório acumulado. Então, qual que é a ideia por trás do somatório acumulado, João? A ideia por trás do somatório acumulado é fazer um estudo de quanto se gastou até determinada atividade. Então, a gente ancora uma atividade principal, que seria aquela mais cara, e vai fazendo um somatório acumulado para saber o quanto a gente gasta da minha atividade principal até a minha próxima atividade mais cara. Por exemplo, eu tenho que o poço tubular é 59 mil e depois eu tenho que redistribuição é 25 mil. Se eu quisesse saber qual o impacto só de poço tubular da minha única atividade mais cara, eu veria que seria o próprio 59 mil. Agora, se eu quero saber qual vai ser o impacto das minhas duas mais caras, eu tenho que fazer, né, o somatório da linha superior até a linha inferior. Por isso que eu organizei do maior para o menor. Então, agora eu sei que eu só preciso olhar para essa linha, tá? Agora eu sei que R$ 84.243 correspondem a somatório dessas duas atividades. Se eu quisesse saber o que corresponde a 144 mil, é só ver quais linhas estão antes dele. Então, olha só, eu sei que 144 mil corresponde ao impacto de serviços preliminares, ligações, né, instalações, torre elevada, redistribuição e poço tubular. Essa é a ideia central, tá? Pessoal, é bem tranquilo fazer curva ABC. A ideia principal é você saber tomar decisões a partir dela. Vamos lá, quarto passo, porcentagem do somatório acumulado. Agora aqui a gente vai partir para a porcentagem disso que foi calculado. Por que a gente faz isso? Porque da mesma forma que a gente consegue ter uma noção do impacto financeiro, a gente vai ter noção agora do impacto total em toda a obra. Então, olha só, não importa se eu estou falando de 107 mil, se eu estou falando de 84 mil, eu não consigo ter uma noção clara do quanto isso representa da minha obra. Então, eu faço essa coluna aqui auxiliar para saber quantos por cento isso aqui equivale do meu projeto. Então, olha só que interessante. Esse projeto ele tem, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 atividades, 12 etapas. Dessas 12 etapas, só duas dessas 12 etapas, equivalem a mais da metade do meu projeto. Então, eu tenho 10 etapas que vão equivaler a metade do projeto e duas etapas que só elas também vão equivaler mais da metade. Então, se eu quiser reduzir custo na minha obra, com certeza eu vou ter que focar tanto na primeira quanto na segunda, tá bom? Continuando, quinto passo, que é a definição da faixa ABC. Isso aqui vai ser conforme a decisão do gestor. Por exemplo, nesse caso aqui, eu considerei que a minha faixa A vai até 50%, vai até 50%. Se passar de 50% até 30%, vai ser classe B, ou seja, a soma disso, né, 80%. Então, ou seja, aqui a gente vê que a somatória corresponde a 50,68%. Passou de 50%, não passou? Então, a partir desse momento, essa atividade vai ser considerada como C, como B. E até o 80%, né, a gente vai considerar como B. Passou de 80%, eu já classifico como atividade C. Então, a priorização que eu fiz foi de A igual a 50%, B igual a 30% e C igual a 20%, tá bom? Isso aqui é o impacto. Por fim, a gente vai simplesmente fazer o traçado do nosso diagrama. Então, feito todo esse estudo em cima disso que a gente encontrou na tela,
a gente vai fazer o traçado do diagrama e vai ser algo mais ou menos assim. Então, olha só, de todas essas atividades, olha o tamanho da barra da atividade postubular. Tanto é que ela está pintada em vermelho. Por quê? Porque ela é a atividade principal. E aqui a gente vai poder ter uma análise visual, fazer um estudo visual das atividades que mais impactam no nosso projeto, tá certo? Isso aqui é simplesmente a curva do percentual acumulado, da participação acumulada de cada atividade, certo? Então, por isso, ó, a gente vê que a gente tem aqueles graus de concentração da nossa curva ABC, tá certo? Então, pessoal, a gente focou agora na parte um pouco mais teórica. Eu vou fazer um vídeo, tá bom? Eu vou deixar disponibilizado no card, assim que estiver pronto, com um exemplo prático de um orçamento de obras, tá? Na verdade, eu vou utilizar o mesmo orçamento, só que eu vou colocar os insumos completinhos, tá certo? E a gente vai fazer isso no Excel, tá bom?